E aí galera, beleza? Vamos nós para mais uma aula de História, e você já sabe, quem está falando aqui sou eu, professor de História de vocês. Me chamo Edmilson Oliveira, tranquilo? De História e de Geografia. Mas hoje, como eu já disse, vamos com História. E vamos começar a utilizar o material de vocês, a apostila digital, que a Prefeitura nos passou e que eu já estou deixando disponível aí para que você possa baixar através de um link aí no grupo. Tranquilo? Vamos para a primeira parte dessa apostila, que trata justamente sobre a linha do tempo. Mas, professor, o que é uma linha do tempo? A linha do tempo é uma ferramenta que nós utilizamos para organizar os fatos históricos e os acontecimentos em uma ordem cronológica, ou seja, em uma ordem temporal, tá? Como que isso funciona? Simples. Ordem cronológica tem a ver com a organização de acontecimentos ao longo do tempo, beleza? A linha do tempo do calendário cristão, por exemplo, ela vai ser dividida em duas partes, tá? E quais são essas duas partes? O período anterior ao nascimento de Jesus Cristo e o período posterior ao nascimento de Jesus Cristo. Repara aqui, ó, o Anno Domini, o AD, representa justamente o nascimento de Jesus Cristo. Então, AD, Anno Domini, eu estou me referindo ao ano de nascimento de Jesus Cristo. Tudo o que aconteceu anterior a ele, eu vou chamar de antes de Cristo. Beleza? Período antes de Cristo. Tranquilo? E vou marcar sempre com AC após escrever a data. Então, ó, século I antes de Cristo. Opa, que ficou muito ruim. Século I antes de Cristo. Tudo o que aconteceu depois do nascimento de Cristo, a gente vai marcar utilizando a sigla DC. Neste caso aqui, ó, século I depois de Cristo. Tranquilo? Todos os acontecimentos anteriores, eu utilizo a sigla AC, é obrigatório. Todos os acontecimentos posteriores, eu utilizo ou não a sigla DC, tá? É uma coisa que você tem que observar. Se o ano aparecer sem nada ao lado, como é o caso de 2021, se você escreve assim, ó, ele é anterior ou posterior ao nascimento do Cristo? Ah, só pode ser posterior. Por quê? Porque não é obrigatório utilizar a sigla. Agora, se fosse o ano, por exemplo, de 4000, o ano 4000 antes de Cristo, como é que eu vou especificar isso? Eu vou colocar aqui do lado, ó, AC. Eu sou obrigado. Aqui, quando é posterior, eu não sou. Tranquilo? Vamos adiante. Outra coisa que é importante que você saiba é que todo acontecimento que seja anterior ao nascimento de Jesus Cristo, ele é contado em ordem decrescente. E os acontecimentos posteriores ao nascimento de Jesus Cristo serão contados em ordem crescente, tá? Então, ó, se é antes de Cristo, vai vir sempre diminuindo o numeral até que se chegue ao 1. Já se for depois de Cristo, vai se aumentando o número cada vez mais distante do número 1. Ué, professor, não entendi. Não entendeu? O ano 4000, por exemplo, se ele estivesse aqui, ó, 4000 AC. Depois dele, que ano viria? Viria o ano 3999 AC. E depois dele, que ano viria? Viria o ano 3998 AC. E depois dele, viria o ano diminuindo, 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 até que chegasse aqui, ó, o ano 2 AC. E por fim, nós teríamos o ano 1, que é o ano Domini, beleza? Ano que marca o nascimento do Cristo. Isso
em ordem decrescente quando eu trato do período anterior ao nascimento de Jesus Cristo. E se fosse no período posterior? No período posterior, a regra seria a seguinte, ó. Nós começamos aqui, por exemplo, no ano 2. Preciso colocar alguma coisa do lado? Não, só se eu quiser, não quero. O ano 3, o ano 4, e assim vai, até que nós chegaríamos ao ano 3.998, e depois dele, professor, o que viria? 3.999, e por fim o ano 4.000 depois de Cristo. Beleza? Uma outra observação, toda vez que nós estivermos falando do período que seja posterior ao nascimento de Cristo, depois de Cristo, nós estamos nos referindo à era cristã, que também é chamada de era comum, tá? A era cristã é a partir do nascimento do Cristo. Era comum é a mesma coisa, tá? Ordem decrescente antes de Cristo, ordem crescente depois de Cristo. Tranquilo? Vamos seguir. A linha do tempo, então, a gente já percebeu que ela tem a ver com uma organização linear do tempo, não é? Se é uma organização linear do tempo, como é que eu leio essa linha? Eu vou ler sempre da esquerda para a direita. A leitura ela vai ser sempre feita neste sentido, esquerda para a direita, onde os acontecimentos passados ficarão do lado esquerdo e os acontecimentos futuros ficarão do lado direito. Sendo assim, eu posso te dizer que os acontecimentos devem sempre ser postos neste sentido, da esquerda para a direita. Ok? Vamos adiante. Deixa eu ler aqui com vocês. Perceba que em nosso calendário os anos anteriores ao nascimento de Cristo são contados em ordem decrescente, enquanto os anos posteriores serão contados em ordem crescente. Beleza? A linha do tempo representa uma concepção linear do tempo, já que a passagem do tempo é desenhada em uma linha ou seta, onde o lado esquerdo representa o passado e o lado direito representa o futuro. Nessa concepção linear do tempo, o futuro ele vai sempre se distanciando do passado à medida que o tempo passa, tá? Só para te explicar melhor essa situação aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Tá aqui, ó, o ano em que você nasceu, seu nascimento, ok? Se o seu nascimento está aqui, quando foi que seu pai e a sua mãe se encontraram pela primeira vez? Foi para cá ou foi para cá? Se foi para cá, eu vou dizer que antes do seu nascimento, eles se encontraram aqui, ó. Vamos colocar aqui como um exemplo. Se encontraram aqui. Logo depois, eles resolveram conversar, se interessaram um pelo outro, e assim foi acontecendo até que veio o seu nascimento. Sua mãe engravidou, passaram-se 9 meses e tal, o seu nascimento. A partir daqui você fez o seu primeiro ano de vida, festa, bolo, muita riqueza, ou não, como foi o meu, né? Ou não. Você fez o seu segundo aniversário, aprendeu a andar, aprendeu a ler, a escrever, e aí hoje está tendo aula comigo. Beleza? Tudo o que aconteceu após o seu nascimento eu vou pondo sempre do lado direito. Tudo o que aconteceu antes do seu nascimento eu vou pondo sempre do lado esquerdo. O esquerdo vai representar o seu passado e o direito vai representar o seu futuro. Por isso, toda a linha do tempo é sempre lida da esquerda para a direita, neste sentido. Tranquilo? A linha do tempo é uma ferramenta de organização temporal que é fundamental para estudar história
e ela vai seguir alguns princípios, ela segue alguns conceitos, princípios, características. O que seria uma característica da linha do tempo, professor? Uma característica ou um conceito ou um princípio da linha do tempo seria o de sucessão, por exemplo. A sucessão, ela é a ideia de antes e depois dos acontecimentos, beleza? Eu aqui, agora há pouco, acabei de colocar um exemplo de sucessão. Seu nascimento, seus aniversários, para trás a gravidez da sua mãe, ou quando seus pais se conheceram, quando decidiram ter filhos, e assim vai, tá? O outro princípio seria o princípio da sequência. O que veio antes, o que veio depois, como é que eu organizo isso? Eu vou organizar numa linha sequenciada que nós chamamos de linha do tempo, tá? A ideia de antes e depois e a sequência, ou seja, a ordem dos acontecimentos, muito se parecem. São dois princípios que estão muito interligados, digamos assim. Falei de um, acabo falando do outro, tá? Aqui, ó, você vai resolver essa questão aí no seu caderno e depois você me manda uma foto, tá? Que é: descreva a sequência de suas ações desde que você acordou hoje, tá? Acordou, o que que você fez? E depois, vai sequenciando esses acontecimentos para mim, beleza? Só que depois você me manda uma foto, vamos seguir. Um outro princípio é o princípio da duração, ou seja, quanto tempo durou determinado fato. Durou um ano, uma década, um século? Nesse exemplo aqui, nessa atividade de vocês, por exemplo, você acordou. Logo na sequência você fez o quê? Estudou, escovou os dentes? Quanto tempo você demorou escovando os dentes? E depois, tomou um café? Quanto tempo você demorou tomando café? Essa lógica de quanto tempo já é um outro princípio na linha do tempo, que é o princípio de duração, tá? Outro princípio é da simultaneidade. São acontecimentos que ocorrem ao mesmo tempo. Por exemplo, e aí a gente já esbarra em geografia. Enquanto você escovava os dentes, a bica da pia estava ligada ou desligada? Eu espero que ela esteja desligada enquanto você escova os dentes, porque aí você está tendo um consumo mais consciente da água, beleza? Então, ó, simultaneidade tem a ver com acontecimentos que se desenrolam ao mesmo tempo, tá? Enquanto você estuda agora aqui comigo, por exemplo, sua mãe ou seu pai devem estar fazendo outras coisas simultaneamente ao que você está fazendo, tá? Cite um exemplo de algum evento que esteja ocorrendo em outro lugar enquanto você está aqui agora estudando. Coloca aí, acabei dando uma resposta, coisa feia. Coloca aí a resposta também e me manda depois, organizado, a foto. O quinto conceito, né, ou característica, é o conceito de permanência, que nos permite compreender que mesmo com a passagem do tempo, algumas coisas não mudam muito e permanecem bem parecidas ao longo do tempo. Não mudam muito e permanecem bem parecidas ao longo do tempo. Então espera, aconteceu aqui, ó. Aqui foi onde aconteceu o problema, ou o fato, ou a coisa boa. E aí essa coisa boa, ó, ela acabou se estendendo aqui. É melhor que a gente pense em coisas boas, né? Ó, mudou, mas não mudou muito. Ainda estou vendo. A partir do momento que mudou completamente, aí eu já estou falando de ruptura. Ó, era um círculo, né? Aqui, ó, círculos, um achatou um pouco, mas ainda é bem parecido. Aqui eu estou falando de permanência. Opa, aqui já mudou, professor. Aqui eu já percebo que o comportamento, que a coisa que acontecia mudou muito. O que era circular virou quadrado já. Eu estou vendo pontas que antes eu não via. Essa mudança nós vamos chamar de ruptura. Continuidade, aqui, se rompeu a ideia, ruptura. Houve uma transformação muito maior. A ruptura é a compreensão de que uma coisa ou alguém pode mudar completamente com o passar do tempo.
pode se transformar por completo, como aconteceu aqui. Um círculo virou um quadrado. Opa, a partir do momento que surgiu o primeiro quadrado, eu já estou tratando de um outro assunto. Então houve uma ruptura, um fim, uma quebra, né, da ideia, da coisa ou da pessoa que estava acontecendo anterior ao surgimento, né, ao advento dessa quebra. Outra parte da matéria, agora um pouco mais complicada, é a contagem dos séculos, tá? Mas antes de entrarmos aqui, vamos lembrar com calma aqui, ó, quais são os princípios ou as características que tem que estar na linha do tempo. Sucessão, sequência, duração, simultaneidade, permanência e ruptura. Permanência tem mais a ver com a continuidade e ruptura tem mais a ver com o fim, tá? Vamos para uma ruptura aqui agora no conteúdo. Saímos da linha do tempo e vamos para a contagem dos séculos. Se relacionam, mas agora já é um assunto um pouco mais complexo. O nosso calendário, o calendário cristão ou gregoriano, que foi criado lá em 1582, tá? Divide o tempo em dias, semanas, meses, anos, décadas. O que é uma década, professor? Uma década são 10 anos. Uma década são 10 anos. Décadas. Século. O que é um século, professor? São 100 anos. 100 anos. E o que é um milênio? Um milênio são 1000 anos. Beleza? Então, ó, falei de século, eu estou falando de 100 anos. Falei de década, 10 anos. Falei de milênio, 1000 anos, tá? Para o estudo da história, saber identificar os séculos, ou seja, esses agrupamentos em 100 anos, contá-los e expressá-los é muito importante, pois é essa uma unidade do tempo muito importante, muito utilizada para localizar e compreender os processos históricos. Opa, professor, agora você me complicou. Por quê, cara? Porque geralmente os séculos são expressos por algarismos romanos. E o que são os algarismos romanos? Está aqui embaixo, nessa tabelinha. Os algarismos romanos, lembre-se disso, são letras e não símbolos loucos, como por exemplo, pauzinho, bumerangue. Não. Estou tratando de letras. Então o 1 equivale a letra I. O 1 é a letra I. O 2, duas letras Is. E o 3, três Is. E o 4, aqui está o detalhe. E o 4? O 4, você vai ter que memorizar isso, ó. O 4 ele vai ser o 5 menos 1. Se está para o lado de cá, você vai entender que é para diminuir. Então você vai pegar um número maior e vai diminuir pelo que está para cá, imediatamente ao lado da letra. Então ó, eu tenho o 5 e para cá dele eu tenho o 1. É menor do que o número que está à sua direita e além disso ele é se subtrai. Até engasguei aqui. Se ele está para cá, ele é menor e está numa posição em que se subtrai. É uma conta de menos. 5 menos 1 é igual a 4. Beleza? E aqui, ó. Aqui o I já está para o lado de lá. Se está para o lado de lá, significa que é uma conta de mais. Beleza? Vou colocar aqui, ó, só para você perceber mais. Não sei até que ponto isso pode te ajudar. Para cá, ó, é mais. E para cá, ó, é menos. Para cá é menos. Beleza? Então, ó, toda vez que eu encontrar um número menor colado com um número maior, se está para cá, é menos. Se está para lá, é mais.
tem que ser o número imediato a ele, tá? Colado nele. Se você observar aqui, por exemplo, ó, no 9, o que você tem? Você tem o 10, opa, essa letra ficou bizarra demais. Você vai ter o 10 menos 1. X menos I. X menos I é 10 menos 1. Aqui, ó. 10 menos 1. 10 menos 1. Por que é 10 menos 1, professor? Porque aqui, ó, do lado esquerdo, subtração. 10 menos 1. Não é imediato? Subtração. Eu te aconselho até a tentar memorizar esses dois números. O 4 e o 9. Claro que os outros também são necessários, mas esses são os mais complicadinhos, tá? No caso do século XIV, por exemplo. No século XIV, eu tenho 10, tenho o I e tenho o V. Opa, e agora, professor, como é que eu faço? Como é que você faz? Você vai ter que ler isso daqui separado, tá? Mas te aconselho também a, se você memorizar isso aqui, ó, vai ficar fácil. Como seria o 14? Seria o 10 mais o 4. E como é que eu gravo o 4? I e o V, subtraindo. Aqui, ó, a lógica seria o seguinte, você vai ter que fazer isso mentalmente. Você vai pegar o número 14 e vai enxergar ele assim, ó, opa, assim, ó, como se ele fosse separado aqui, ó. Beleza? Por que separado? Porque eu não posso tirar o que está para lá do número maior. Por exemplo, eu não poderia tirar o I do 10, porque ó, quando ele está para lá, ele soma, ele não diminui. Ele só diminui quando ele está para cá, beleza? Então, ó, ele está para cá de quem? Do 5. Então, é uma conta de diminuição, por isso ele vira 4. Tranquilo? Para quem tem muita dificuldade, o que eu vou te dizer, ó, vai com calma e tenta memorizar essa primeira fileira aqui, pelo menos, tá? O restante depois você vai entender com tranquilidade, desde que você perceba isso aqui, a diferença entre isso aqui, tá? Você vai conseguir sacar depois. O 9 deste jeito, é como o 11 aqui, ó, pro lado de lá, tá? Toda vez que você for escrever um século, você vai colocar em algarismo romano para mim, beleza? Não precisa gravar todos esses números não, só esses aqui, os iniciais aqui até o 20, até o 30, já está fácil, tá? Ué, mas até o 30, como é que eu escrevo 21? 21, por exemplo, você escreveria assim, ó. O 20 mais 1, quanto que é o 1? O I. E o 25, você escreveria assim, ó. X e o 5, 2x e o 5. Ah, professor, mas e o 29? 29? 2x e o 9. Como é que eu escrevo o 9 aqui, ó? O I e o X. 29. E assim chegaríamos no 30. Beleza? Vamos nós para as atividades. E aqui nas atividades a gente vai sofrer mais uma pressãozinha, tá? Essa primeira parte aqui vai ser fácil de vocês responderem. E vocês vão responder no caderno de vocês e me mandar uma foto nítida, legível no privado. Beleza? Mas está aqui, ó. Complete as lacunas abaixo. Um dia tem quantas horas? Vou te dar de lambuja essa resposta só para você compreender a ideia aqui, ó. Um dia tem 24 horas. Beleza? Uma semana tem quantos dias? Essa parte aqui tá fácil, gente. Não adianta nem reclamar, chorar, porque tá fácil. A parte complicada vai estar aqui, ó. Identifique o século em números romanos de cada data abaixo. Vou preparar um materialzinho sobre isso, vou deixar disponível para vocês também no grupo, tá? Talvez ainda hoje. Mas o que você vai ter que fazer aqui é o seguinte: toda vez que você tiver o ano e quiser descobrir o século a que esse ano pertence, você vai ter que observar sempre, não tem jeito, os últimos dois números. Então, ó, vou olhar sempre os últimos dois números de cada ano. E o que eu vou procurar nessa observação? Vou procurar ver se eles são iguais ou diferentes a 00, tá? Se eles forem iguais a 00, o que a gente vai fazer?
Se eles forem iguais a 00, vou pegar esse exemplo aqui, ó, do 900, é igual a 00? É, professor. Os últimos dois números, os últimos, sempre os últimos. Nesse caso aqui, professor, eles são iguais a 00. Basta ter um zero só? Não. Basta ter um zero só? Não. Tem que ter dois zeros. Se tem dois zeros, o que você faz? Você corta. Cortei aqui, professor. E agora? O que sobrou já é o século. Qual o século aqui? O século aqui é o século 9. Que em algarismos romano, nós já vimos que sempre teremos que colocar, ele fica o I mais o X. Então, ó, século 9. Não entendi, professor, não entendeu? Eu te entendo e tento te explicar novamente. Se os últimos dois números forem iguais a 00, a única coisa que você tem que fazer, meu querido, é riscar os últimos dois números. E o que sobrar já é o século. Basta que você pegue ele e coloque lá, ó, onde você vai escrever a sua resposta. 20 é o século. E como é que fica o 20 em algarismo romano? Em algarismo romano, ele fica assim, ó. Matei a resposta. Está aqui. Sempre que for igual a 00, você corta e já coloca a resposta. E quando for diferente de 00, professor? Quando for diferente de 00, meu filho, aí o que é que você vai fazer? Como nesse exemplo aqui, ó. Você vai, é igual a 00? Não. Então você corta. Sobrou 3, professor. Deixa eu botar aqui melhor assim. Sobrou 3, professor. O que eu faço com o 3? Eu somo 1. Eu vou pegar, nesse caso aqui, ó, vou ter que fazer uma conta muito difícil para encontrar o século. 3 mais 1. E eu vou chegar ao resultado de, aqui, ó, 3 mais 1, o resultado vai ser 4. O século, neste caso aqui, é o século 4. Por que 3 mais 1? Por que 3 mais 1? Porque aqui, ó, onde nós cortamos, nós verificamos que os últimos dois números era diferente de 00. Toda vez que for diferente de 00, eu corto e somo mais 1 ao que sobrar. Aqui, mais 1 ao que sobrar. E o que sobrou nessa... Opa, só um minutinho. E o que sobrou aqui, ó, nessa situação? Cortei os dois números diferentes e sobrou para mim, professor, aqui, ó, o 3. E eu peguei o 3 e acrescentei 1. Sobrou o 3 e eu peguei esse 3 e somei 1 e encontrei o 4. Já acabei? Não. Você agora tem que colocar em algarismo romano. E o 4 em algarismo romano, nós acabamos de falar, ele é isso aqui, ó. Então, a minha a minha resposta para essa questão seria essa, século 4. Nossa, que letra horrível, traço grosso horrível. Mas enfim, deu para entender, não deu? Se não deu, última vez que você vai ter para compreender isso comigo vai ser agora. Presta atenção aí, meu bonito. Presta atenção, hein? Deixa eu ver se está funcionando. Fim, início. Como é que funciona, professor? Pega os últimos dois números e corta. Por quê? Porque é diferente de 00. É igual? Não, é diferente. Corto. E faço o quê? Somo 1. 3 mais 1. Opa, estou com branco, não. Estou com preto. 3 mais 1. O século aqui seria o século 4, que ficaria IV. Matei a questão. E nessa daqui, é igual a 00. É igual a 00? É. Se é igual a 00, o que é que eu faço, professor?
simples. Você vem aqui, ó, e corta. Cortei demais até, né? Cortei demais. Meu Senhor, tô cortando tudo hoje. Aqui, ó. Corta aqui, ó. Sobrou 2, professor. Sobrou 2? Não era 00? Se era 00, então o 2 já é o século. Como é que fica o século 2 em algarismo romano? Cara preto. Como é que fica o século 2 em algarismo romano? Tá aí. Professor, por que aqui o senhor somou 1 e aqui o senhor não somou nada? Te mostro por quê. Porque aqui era igual a 00. E aqui? Por que somou 1? Porque aqui era diferente de 00. Beleza? Bom, galera, eu vou preparar um material sobre isso e vou lançar aí no grupo mais tarde um pouquinho para você compreender isso aqui melhor, tá? E vou mostrar também como é que você faz para fazer o caminho inverso. Quando você tiver um século, como é que você faz para saber quando ele começou e quando ele terminou. Vou tentar fazer isso ainda hoje, tá? Por hora, eu vou pedir para que vocês realizem todas as atividades que estão listadas aqui, ó, na apostila de vocês, tá? Vai começar aqui no 7 e vai terminar aqui mesmo. Pode parar aqui mesmo na letra E, tá? E façam também essas outras duas atividades que estão aqui, ó, na questão de no simultaneidade, te pede aqui uma tarefa que você faça para mim, e na 2, que te pede aqui um sequenciamento que você faz para mim também e me entrega ainda hoje. Beleza? No nosso próximo encontro de história, nós vamos tratar então sobre o que, professor? Nós vamos falar sobre a África e essa questão aí, né, esse conceito de berço da humanidade. Nós vamos começar a tratar sobre a origem dos seres humanos. Tá ok? Até a próxima, meus queridos. Não deixem de fazer as atividades e, óbvio, de prestar atenção aí nos próximos 2 vídeos curtos, vidinhos, como eu falo com os meus filhos, que eu vou lançar aí no grupo de vocês, beleza? Até mais, tchau, tchau. Fui.